Vamos adiante, pessoal. Kriya. Pranayama, agora Kriya. 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 Atividade de purificação, né? Limpeza das mucosas do nosso corpo. Ali a gente colocou o Nauli, colocamos uma figura ali dos intestinos. Mais comum, que é o mais comum, mas existem inúmeros Kriyas que você vai aprender no módulo Kriya também. Então, Kriya que é essa parte de purificação, de desintoxicação, de limpeza do organismo. Então, o yogin, ele não deve apenas limpar o corpo por fora, né? Essa coisa de só tomar o banho e escovar os dentes, isso é o mínimo, né, pessoal? Aí falta a limpeza das emoções, por exemplo, que o Anga Kriya, ele se estende um pouco mais para o que nós chamamos de Kama Shuddhi, que a gente poderia entender que todos os corpos precisam de um Kriya, de uma limpeza, né? Isso, exato. Isso? Poderia ser dessa forma. Então, assim, o Kriya, ele é bem amplo mesmo. Ontem ainda eu estava de jejum, né? Fiz o jejum de 36 horas, estava estudando sobre jejum, até mandei nos grupos ali para vocês darem uma olhada, porque é incrível, é fantástico o que o nosso corpo ele consegue, como ele consegue se limpar. Melhor ferramenta de cura que existe, melhor ferramenta que qualquer outra coisa é o jejum. É o jejum. É que incrível. Qualquer chá medicinal, que qualquer técnica do yoga, que qualquer terapeuta... E justamente estava vendo ali o prêmio Nobel, né, desse japonês ali que ganhou o prêmio Nobel por ter feito estudo sobre autofagia, jejum, né? E o estudo dele demonstra ali que não é 16 horas de jejum, né? Ele ganhou o prêmio Nobel pelo um dia inteiro de jejum. E no yoga são 36 horas, né? Que não é essa coisa do modismo. Não que não seja bom fazer jejum de 36 horas, eu não estou querendo dizer isso. Não seja bom fazer menores? Não seja bom fazer menores, mas o que vai fazer a autofagia, que é a limpeza do teu organismo mesmo, é o jejum de 36 horas. Autofagia é o próprio corpo come o que tem lá As dentro, bactérias. Né? E no caso ele vai comer primeiro o que não é legal. Possíveis células de câncer, inflamação do teu corpo, né? Então ele precisa desse tempo de repouso para ele se autolimpar. Isso é bem importante. Então imagina aí que normalmente as pessoas estão comendo até de 3 em 3 horas. Eu acho um absurdo, né? Absurdo. O corpo está sempre trabalhando no processo digestório. Não precisa comer assim. Nunca tem energia na cabeça, né? Porque sempre só tem energia na barriga. Uhum. Então o Kriya, ele é esse entendimento, essa compreensão de limpeza mais profunda. Então tem Kriyas para limpar estômago, intestino, por aí vai. Vamos falar no caso do Ashtanga Sadhana daí, né? Que daí entram os Kriyas secos, né, professora Neuza? Isso, Aí são praticados 3 tipos de Kriyas e Kriya em sala de aula, que são os Quais secos. São? Que é o Nauli Kriya, que é essas contrações do abdômen aí que vocês também vão aprender. O Kapalabhati, que é inspirar bem forte e soltar rápido, como se fosse um segundo, pode ser um pranayama também ou Kriya, no caso as duas coisas. E trata com a limpeza dos globos oculares, que é o exercício de alongamento, né, para os olhos, concentração e tal, que daí vai promover a limpeza dos globos oculares. E vamos entender, muito importante, que para ser considerado Kriya, no caso do massageamento dos órgãos abdominais, é necessário que se faça um Nauli. O Uddiyana Bandha, é lógico que ele tem um efeito também de massageamento, que é só a contração e relaxamento, expansão, né? Isso é feito pelo aluno iniciante. Você que está aí me ouvindo, nós estamos em 43 pessoas, fora todos os alunos que vão assistir, depois, porque vai ficar como tarefa lá no portal. O teu objetivo, né, teu desafio é fazer o Nauli Kriya, isolamento e movimentação do reto abdominal. Isso é só com treinamento, né? Tem pessoas que falam para mim, professora, mas eu treinei e não consegui. Peraí, pessoal, quando eu comecei a praticar yoga, eu levei 8 meses para fazer isso. Imagina. Isso vai depender de cada um. Já estava contando na 13ª turma, no sábado, tivemos aula presencial e estava contando, né, para os alunos lá, um amigo do professor Leandro Fabiano, lembra? Você nunca tinha feito Nauli na vida. Barrigudinho, veio e fez no primeiro dia. Bem fortinho. Ele veio e fez o Nauli no primeiro dia. Então, o Nauli não tem a ver com... eu vi a técnica, eu sei como tem que fazer, mas eu não consigo. Porque é consciência dessa região aqui.
Então não adianta, vai ser treino mesmo, né? Treino, treino. E todo mundo consegue. Todo mundo não consegue. Eu consegui lá pelo 8º mês, porque eu acho que no começo ali eu não me interessava Não muito. se interessou muito, não né? entendia direito o que era cria. Mas normalmente os meus alunos que fazem todos os dias o treinamento, 2 meses e pouco, eles já estão fazendo ali o Nauli Cria. Claro que uns 5 minutos aí de treinamento por dia, tá, pessoal? Para quem tem esse objetivo, né? Mas não fique preocupado com isso, porque uma hora você vai conseguir fazer, tá? Eu só quero confirmar aqui, pessoal, mas pelo que eu sei, o vídeo de jejum, ele já está lá no portal de capacitação há tempo já. Coloquei, mandei nos grupos ali também, né? Mas ele está no portal, tá? Foi passado há vários meses atrás já. Para algumas turmas ainda não está liberado, é só mais para frente, né? Vou continuar falando só mais um pouquinho sobre cria também. Então, só para deixar bem claro a importância desse anga dentro da prática regular. A importância de uma boa alimentação, então o cria ele se estende também para o teu dia a dia. Tá lá, tá no portal, tá no Anga Cria, o segredo de jejuar por um dia. Tá lá o vídeo que a professora Neuza passou para vocês assistirem no portal que é e desse botarem, japonês, né? marcarem que vocês assistiram lá, tá? Tá. Então, só mais um pouquinho aqui sobre cria, né? Que essa limpeza ela tem que se estender para o dia a dia de vocês. Então, uma pessoa que ela está envolvida com essa parte do yoga, com este anga do yoga, é uma pessoa que ela tem um cuidado com a casa dela, com o seu local de trabalho. E essa limpeza ela se estende, né? Ela se abrange além do nosso corpo. Então, quando eu vou me alimentar também, eu vou observar mais os alimentos que eu vou comer. Então, eu vou dar preferência para alimentos que vão me fazer bem. Está falando do jejum ainda? Estou falando do Anga Cria como um todo, assim, né? Claro. A importância de você desintoxicar o teu corpo para poder evoluir dentro da prática do yoga. Então, muitas pessoas, às vezes, demoram a evoluir em algumas partes do yoga. Né? Normalmente a pessoa mede pelo asana, tá errado isso, mas normalmente a pessoa acha que é evoluída porque está fazendo um asana bacana. E eu sempre gosto de trazer o exemplo do ginasta olímpico, por exemplo. Eu poderia trazer um ginasta de ginástica olímpica aqui e pedir para ele fazer qualquer posição do yoga, e ele, sem ter feito yoga, ele faria qualquer coisa. Então, esse cara não quer dizer que o corpo dele está limpo, não quer dizer que as emoções dele... Você tinha um amigo também que fazia todos os asanas, né? Que era grandão, que também sem ter praticado yoga, nada, coisa e tal. O que é para fazer? Isso. Aí a Neuza, eu sei que a Neuza chegou e olha aqui o que eu aprendi no yoga aqui. Ah, isso aqui fazia. Então, e assim, é uma pessoa que poderia estar comendo mal, né, professora Neuza? Poderia não ter consciência e vai ali e faz o asana melhor que você. Então, estou falando justamente do Cria para que você tenha essa questão, né, essa noção de que se o teu corpo está mais desintoxicado, sem contar na saúde, né, pessoal? Meu Deus, né? A questão da saúde aí, para quem pratica Cria, tem isso incutido no seu dia a dia, você vai viver muito mais, com mais qualidade, com mais saúde, isso é importante. Então, levar um pouco a tua atenção para isso, que eu tenho certeza que você vai se desenvolver mais nas práticas do yoga, tá? Depois, então, nós passamos, pode mudar ali o slide, vamos passar para o asana, que é a técnica corporal, psicofísica, né? Chama de corporal, mas ele vai além do corporal, né? O asana, ele é psicofísico, mental, por isso ali as regras gerais de execução. Então, nós queremos mostrar para o praticante de yoga que não adianta você ali fazer uma posição física. Daí, novamente, eu volto ali para o atleta olímpico, de ginástica olímpica, que ele não está fazendo asana, ele não está usando regras gerais, ele não está se concentrando naquela parte do corpo onde está sendo mais solicitado, ele não está fazendo uma mentalização, ele pode não estar fazendo a respiração adequada. Então, para ser asana, tem uma série de características que é desse anga, que é do asana. Uma delas, por exemplo, é não praticar o asana com os olhos abertos. Por quê, professora? Porque quando eu estou com os olhos abertos, eu estou voltado para fora. Só se pratica yoga quando eu estou da pele para dentro. A todo momento, claro que a gente não exige isso de quem está começando, né, pessoal?
O aluno começou, por isso que tem o pré-yoga, que é o preparatório, que o professor conversa muito com o aluno e tal, porque é só na segunda fase, né, que é o Ashtanga Sadhana, que é o intermediário, que o aluno, então, a gente pede mais, fecha os olhos, se concentra, vai da pele para dentro, te percebe agora, porque é nesse momento que você realmente está praticando yoga. Então o asana, ele também é importante, eu estou praticando asana, então fecha os olhos, usa as regras gerais, né? Lembra que o asana... Vivencia o que está ali presente naquele momento, né? Isso, percebe o que a técnica... Respira. O que a técnica, embora física, percebe que ela te traz várias coisas, muitas vezes emocionais, mentais, de desafios também para você, né? E também temos no portal excelentes vídeos lá de neurociência falando sobre o que o fato de você posicionar o teu corpo de determinada forma altera no teu sistema hormonal. Isso. Olha, imprescindível, um dos melhores vídeos que nós temos no portal de neurociência sobre efeito de asana, sobre sistema hormonal, consequentemente sobre emoção, né? Sobre como é que você se sente, mais confiante, menos confiante, com medo, estressado, desestressado, né? Então o asana, como ele é feito com permanência, no caso da nossa, especialmente no Swastika, é lógico, muitas linhas de yoga também utilizam permanência, mas algumas não utilizam, fazem mais uma repetição, né? E para você ter o efeito que é demonstrado lá por essa cientista, é preciso permanência no asana, né? E o nosso caso é justamente isso, permanência máxima, repetição mínima. Praticamente não existe. Praticamente não existe. Nossa, daria para falar um caminhão de coisas sobre asana. E o asana é a parte do yoga que te ajuda a permanecer, a desenvolver, né, a aguentar o empuxo evolutivo. Então você fortalecendo, flexibilizando o teu corpo, você vai aguentar as demais técnicas ali. Por isso que o asana, ele é mais rudimentar, ele é bem para o iniciante mesmo. Às vezes a pessoa não consegue sentar direito para fazer um pranayama, uma meditação, então a energia não flui, né, direito nos canais, e aí o asana, ele vai te ajudar a flexibilizar, a fortalecer, né? Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em encarar os desafios, então asana de fortalecimento vai te preparar, musculares, né? Nossa. Os musculares vão te preparar para... passei uma prática para eles. Para ser aquela pessoa mais destemida, mais forte, né? Se você é uma pessoa inflexível, intolerante, os asanas de flexibilidade vão te ajudar a se flexibilizar. Então, tudo que a gente faz com o nosso corpo, ele se estende, reflete na nossa vida também. E até a gente percebe nas pessoas também, né? As pessoas que são mais rígidas com o corpo, são mais duras, elas também não têm uma certa flexibilidade com a vida delas, nem com a vida dos outros. Então tem aí um negócio bem bacana para a gente observar mesmo. Então, basicamente, para você decorar, assim, entender os nossos corpos, nós vamos ter aulas mais para frente também sobre os corpos do homem, planos do universo, né? Nós vamos atuar preferencialmente sobre 4 corpos: corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. E as práticas do yoga, como por exemplo nós falamos a questão do mantra, vai atuar mais no corpo energético. Isso. O pranayama vai atuar mais no corpo energético. Então o asana vai atuar mais no corpo físico, mas por tabela, por efeito colateral, também ele altera o teu emocional, ele altera o teu energético, ele altera o teu mental. É muito legal porque um dia, quando eu entendi isso, eu achei tão legal. Eu pensei, nossa, como é tão simples, mas sabe qual foi o momento que você entendeu isso? Quando você parou de praticar asana como uma posição física. Quando você realmente praticou asana como uma posição de yoga. Né? Quando você se voltou para dentro, quando você curtiu aquilo ali, quando você observou que no asana você massageou glândulas endócrinas, então promoveu ali alguns hormônios, né? Fez com que a parte hormonal também fluísse melhor dentro do teu corpo. E aí, a partir desse momento, é diferente, né? É a percepção do yogi mesmo. Não, vou fazer ali o asana porque é uma coisa física e tal, mas porque você agora incorporou o yoga na tua vida. Vamos para a sobremesa? Vamos. Já fizemos mudra, puja, mantra, pranayama, kriya, asana. Isso é o Ashtanga Sadhana do Swastika Yoga. Vamos para a sobremesa e a assimilação de
tudo que você fez, a verdadeira reforma. Nossa. Yoga Nidra, técnica de descontração. Olha que Pergunta para mim se eu já não fiz meu Yoga Nidra hoje. Tá, mas é feriado, professor, né? E daí? Eu não faço Yoga Nidra porque eu tenho que desestressar, ou porque não sei o que lá, ou porque eu fiz uma prática de yoga e durante... Não, eu adoro fazer o meu Yoga Nidra, né, professora Neuza? E o Yoga Nidra também serve como uma reprogramação mental, emocional. Ele atua muito na parte emocional e mental. É muito forte, tanto que você vai ter algumas experiências aí, né? Você vai dar aula, por exemplo, você vai observar que alguns alunos vão às vezes chorar durante o Yoga Nidra, porque vai acessar algumas coisas da parte emocional, da parte mental, que nesse momento onde ele está relaxando vão aflorar, né? Um momento que realmente essas emoções elas vêm e afloram e tal, e às vezes não está muito legal e vem para fora igual. O que mais recupera o teu organismo biológico, mais recupera tudo dentro de você, é o sono. O sono ele repara, ele coloca as coisas no lugar, ele separa o joio do trigo dentro de você. E o Yoga Nidra é o sono do yoga. Nidra é sono, yoga, sono do yoga. Então é um sono acordado, obviamente Consciente. que você consciente, você não vai viajar na maionese. Então não é aquele caso que o aluno fala assim, eu estava viajando, nem sei onde é que eu estava. Não é isso. Ele provavelmente perdeu a consciência, talvez até sonhou, talvez até dormiu. Então, assim, se você dormir no Yoga Nidra, tudo bem, pode acontecer, né? Às vezes você pode estar cansado, mas aí não é Yoga Nidra. O ideal é manter-se lúcido e acordado. Por isso tem o texto ali que a gente fala em todas as aulas, né? Para você se manter lúcido, acordado o tempo inteiro, para você só assimilar aquilo que você deseja. Então é muito importante isso, porque o aluno realmente ele precisa ficar atento ali no Yoga Nidra, percebendo tudo que o professor fala, né, para incorporar aquilo durante o Yoga Nidra. A Fernanda comentou, quem nunca chorou no Yoga Nidra? Eu já chorei bastante, é forte. Pode acontecer uma regressão durante a prática do Yoga Nidra? Obviamente, a técnica de regressão utiliza ferramentas do Yoga Nidra, respiração, voltar a atenção para dentro, relaxar o corpo inteiro, desconectar. A própria prática lá de você sair do corpo, como é que é o nome? Agora me fugiu. Projeção astral. Né? A projeção astral é o Yoga Nidra consciente e você desgrudar o corpo energético, só que isso é mais avançado, né? A gente trabalha isso também mais para frente, né? Depois que você já se formou. O Yoga Nidra, no estudo do Yoga Nidra, turmas que já passaram por isso, nós estudamos várias fases do Yoga Nidra, fase 1, fase 2. A maioria não chega à fase propriamente dita do Yoga Nidra, que é você estar acordado, plenamente lúcido e não sentir mais o teu corpo. Essa é a primeira fase ali em que realmente você está descansando. Poucas pessoas atingem. Como é que é isso, professor? Você pensa na tua perna direita e você não sabe onde é que está o pé. Para que lado está? Se o pé está para lá ou está para cá. Você não sabe o tamanho da tua perna, o peso, se está quente, se está coberta com calça, se está descoberta. Você não sente onde é que está o teu pé. Você simplesmente não sente mais o teu corpo, absolutamente nada. E você está ali acordadaço. Que massa. É incrível. Se você não chegou lá ainda, né? E você tá aí, eu quero fazer asana, eu quero fazer shirshasana, porque eu tenho que fazer kakasana. É porque você não sabe o que é o Yoga Nidra. O que é esse estado do Yoga Nidra. É maravilhoso. Tanto que o mestre De Rose, ele fez ali o áudio Reprogramação Emocional, né? Que é um Yoga Nidra com reprogramação emocional, que é muito legal, tá lá no portal. E todo mundo deveria fazer. Eu recomendo que você faça antes de dormir, né? Coloque lá bem baixinho e escute pelo menos uma vez antes de dormir para reprogramar, né? O texto que ele usa lá é fantástico e vai te ajudar muito na parte emocional, principalmente, tá? A Mônica comentou aqui que ela, como professora, não pode fazer o Yoga Nidra.
Obviamente. Já pensou fazer o Yoga Nidra e esquecer da turma? Aconteceu já de dormir, né? Já pensou? De botar um Yoga Nidra gravado. Já aconteceu comigo, galera, né? Eu nunca fiz isso. Ah, já aconteceu. Daí eu botei Yoga Nidra lá, daí eu fui fazer junto, acabei pegando no sono, aí, eu voltei na hora ainda, assim. Louco. Quando a gravação começa a retornar, né? Eu nunca dormi de passar do ponto ali, né? Então, o ideal é o professor nunca fazer a técnica junto com os alunos, porque, por exemplo, assim, se eu vou fazer meditação, eu posso esquecer da minha turma e ficar meditando. Dá né? vontade. E aí o Yoga Nidra também, o Asana também e tal, então você pode acabar esquecendo e não é recomendado. Então, mesmo os Angas, né, principalmente os Angas iniciais ali, que é tudo com os olhos fechados, o professor nunca fecha os olhos em nenhuma parte da prática, né? É importante por quê? Porque o professor ele tem que estar atento à turma. Então o professor ele está o tempo inteiro conectado no que está acontecendo com a turma. Beleza. E finalmente O Samyama. Samyama, que daí é uma coisa interessante, que é uma diferenciação no caso do Swastika, para você poder entender. Professor, mas como assim? Não é o último anga não é meditação? É meditação também. Só que no Samyama nós trabalhamos numa só sentada, 3 coisas. O Dharana, que seria o Mindfulness. Ou então, concentração. Então para você entender, o que é Atenção Mindfulness, essa tal agora de atenção plena. Isso o é o Dharana. primeiro estágio ali do Samyama, chamado de Dharana. Você vai se concentrar. Aí pode ser na respiração, você pode estar fazendo uma outra técnica aí que tem, você se concentrar num som, você comeu alguma coisa, uma frutinha, são as várias técnicas de mindfulness, ou na sala de aula nós nos concentramos sobre uma imagem, um símbolo, né, professora Neuza? Uma flor, a lua, o sol, som, né? um som, ou pode ser a imagem do Om, algo que vá ter uma atenção plena sobre aquele objeto de concentração. Para você alcançar o dhyana, né, dhyana, que é o estado de meditação, todos esses termos não são do Swastika, gente, isso é do yoga. Você vai encontrar no estudo do yoga, você vai encontrar dharana, você vai encontrar dhyana e você vai encontrar o samadhi. Só que no caso do Swastika, o objetivo é que você já entre em samadhi ali na sala de aula, ali naquela tua prática mesmo. Já colocamos isso para os alunos, né, como uma coisa possível. Você não vai só meditar. A proposta é chegar além. Como nós estávamos falando então, estamos finalizando aqui, falando para você sobre o Samyama. Então, o Samyama no Swastika, no Ashtanga Sadhana, compreende Dharana, Dhyana e Samadhi. Professor, o que é Samadhi? Isso está para frente, não é o dia hoje. Estado de hiperconsciência, mega lucidez, que é proporcionado pelo yoga, ou estado de iluminação, né? Simplificando aí. Alguns já estudaram, outros vão estudar para frente, né? Agora o Sr. Leandro vai explicar então qual a razão, né, da ordem do Ashtanga Sadhana. É o próximo slide? É o próximo slide. Uhum. Algumas coisas nós já falamos, né, do porquê o mudra no início, acho que você já entendeu. Depois nós temos o puja, você entrou no quarto do yoga. O puja, você conectou teu ser, tua consciência na estrutura, no inconsciente, no yoga, na energia do yoga. Só fazer um adendo aqui. É interessante observar o Ashtanga Sadhana, assim como o professor Leandro está dizendo aqui, e ter em mente, na hora que você está em sala de aula, que quando você fez o mudra e você entrou no puja, depois você passou para o mantra, você mantém o aspecto dos angas, eles vêm junto com você, você vai somando um após o outro. Então, quando eu estou fazendo o terceiro, que é o mantra, eu ainda estou no estado de mudra e puja, eu ainda vivencio aquele estado. Então aí eu fiz mudra, eu fiz puja, eu fiz mantra, eu vou para o pranayama, eu continuo vivenciando, né, trazendo a somatória dessas técnicas junto comigo a prática inteira. Então, perfeito. Depois eu vou fazer um mantra para desobstruir os canais energéticos, as nadis, os chakras. Depois que os canais estão desobstruídos, eu vou usar o pranayama para trazer a energia, fazer a energia fluir por dentro desses canais, expandir a bioenergia.
O pranayama ele trabalha com essa sucção, utilização e expansão da bioenergia. Depois eu vou fazer o kriya para trabalhar sistema digestório, né? Pranayama trabalhou o sistema respiratório. Kriya trabalha o sistema digestório. São os nossos dois sistemas orgânicos principais de energias e os dois são contemplados pelo yoga. Que coisa, né? Que legal. Não deixaram nada de fora. Depois vamos fazer os asanas, finalmente, né? Normalmente, numa prática de Adi Ashtanga Sadhana, uma prática equilibrada, normal, nós vamos ter uma prática de asanas de em torno de 30 minutos, em torno ali de 30 a 35 minutos, mais ou menos, conforme a prática que o instrutor preparou, né, professora Neuza? Sim, mas uma claro. prática padrão, né? Isso. Seria em torno de metade da aula de 1 hora, estamos falando de uma aula de 1 hora, né? Uhum. Metade da aula tradicional de 1 hora você vai trabalhar com asana. E aí os 30 minutos restantes com todas as demais 7 técnicas. Mas isso é o padrão. Você vai poder trabalhar, às vezes passar mais mudra, às vezes trabalhar mais puja, Isso é mais legal mantra. explicar já a diferença entre o ortodoxo e o heterodoxo, daí É, dizer né? por que disso. Né? Depois, né? Então, Yoga Nidra e o Samyama para você terminar meditando, né? Mais adiante, Os tipos de Ashtanga Sadhana. e a prática ortodoxa e heterodoxa. Então, o Adi, que é o Ashtanga Fundamental, Sadhana, né? fundamental. Nessa ordem, do Mudra ao Samyama, exatamente nessa ordem. A receita do bolo, o Maha Ashtanga Sadhana, um tipo de prática mais, Intensa. vamos dizer assim, mais forte. Você vai colocar Mahasanas, você vai colocar pranayamas mais difíceis, Mais execução, intensos. né? Você vai trabalhar tudo mais forte. Sua Ashtanga Sadhana, que é a sua prática. Então, hoje eu vou fazer a minha prática, eu vou montar... Isso, teu plano. Vou fazer primeiro mantra, eu quero começar com mantra. Ou, por exemplo, como eu já fiz muitas vezes, como um mantra me facilita a meditação, o mantra ser o 7º anga. Eu saio do Yoga Nidra, faço um mantra e aí faço Samyama. Então, sua prática é quando você, que está praticando yoga, já adquiriu ali um certo know-how, né? Você já sabe montar a tua própria prática. Então, no caso de vocês, quando chegarem lá em plano de aula, que vocês já vão saber como montar isso, aí é indicado vocês fazerem a sua própria prática, que é aquela prática para o teu desenvolvimento. Digamos que você precisa desenvolver mais mantra, então vai fazer mais mantra. O outro precisa desenvolver mais mudra, vai fazer um pouco mais de mudra. E assim você vai fazer aquela prática que vai ter uma força, uma energia maior para ti, vai ter um resultado melhor, né, para você. E depois o que temos mais no... Viparita. O Viparita é um invertido. Nós podemos começar pela meditação, podemos começar pelo Yoga Nidra. Acontece, é excelente, né, professora Neuza? Sim. Muitas vezes você está tão estressado, mas tão estressado, que você começar a fazer mudra nem funciona, né? Não. Ou está muito cansado realmente, aí não consegue nem ficar sentado, então você faz o Yoga Nidra primeiro e aí depois começa a colocar os outros angas, né? Então, Viparita quer dizer invertido, um sadhana invertido. Depois o Manasika, que é um Ashtanga Sadhana mental. Fala um pouquinho então, aí. O Manasika é sempre mental, né? Mental é sempre uma prática muito difícil, assim, para quem está começando, porque você vai sentar e você vai fazer todos os angas ali mentalizando. Então, você vai mentalizar o asana, você vai mentalizar o mudra, o puja, o mantra, o pranayama, todos os angas de forma mental. Isso exige uma concentração muito grande do praticante para ele conseguir fazer dessa forma. Então isso é um treino que você pode fazer, que é muito legal. Você pode começar pegando uma técnica apenas para fazer em Manasika. E aí com o tempo você vai conseguindo fazer isso e é incrível, porque tudo que você consegue mentalizar, você vai conseguir tornar aquilo possível, né? Então às vezes nós usamos esse recurso, por exemplo, com o aluno iniciante, quando está lá no Yoga Nidra, a gente pede para ele assim, e agora visualize que você
consegue fazer aquela posição, né? Aquele asana que você gostaria de desenvolver. Visualize se executando da maneira que você quiser, porque a mente ela não tem limitações. Então a gente acostuma o aluno a se ver fazendo aquilo lá da maneira melhor possível. E aí quando ele começa a mentalizar, se visualizar naquela posição, logo ele consegue fazer. Porque tem alunos que dizem assim, ó, eu nunca vou conseguir fazer isso. Então ele não consegue, na verdade, se a mente dele falar isso, ele não consegue se mentalizar naquilo ali, né? Isso é um assunto bem legal, né? Tem a ver com autoconhecimento que a gente está trazendo para você. Tenha extremo cuidado com as coisas que você fala para si mesmo. Isso. Tem extremo cuidado. Eu sou tal coisa, eu sou isso. Ou eu não posso. Eu não posso aquilo. Ou eu nunca vou fazer isso. Ok? Muda o mantra que você fala para você, senão não vai ter jeito de você evoluir se você mesmo está dizendo que você não consegue fazer alguma coisa, né? E por último, Gupta. E o Gupta, que é um Ashtanga Sadhana que é passado daí de mestre para discípulo, né? Especialmente para ele. Olha, eu vou te passar aqui agora um Ashtanga Sadhana que é a tua prática, é para ti. Gupta é secreto. Isso é para você, né? E a prática ortodoxa e heterodoxa, que é muito importante, muito legal. Então a prática ortodoxa, ela seguiria essa linhagem que nós passamos para você, essa sequência do mudra... Sem alterar, né? Sem alterar, do mudra ao samyama. Primeiro anga mudra, segundo anga puja, nessa ordem, mantra, pranayama. Agora você imagina que são 8 angas vezes 8. Então se eu mudar... Botar o puja primeiro, mudra por segundo, depois seguir. Se eu começar a fazer, eu já tenho 64 formas. Eu já tenho 64 maneiras de praticar, só se eu mantiver os 8 angas. Agora imagina que eu posso suprimir angas. Eu posso dar uma prática hoje em que eu trabalho um asana sadhana. Aí eu vou começar fazendo, nós gostamos de incluir no comecinho, né, professora Neuza, um mudra e um puja ali, nem que seja rapidinho, tá? Para poder trazer o praticante, né? Isso, mas pode ser que você até tire isso. Você comece fazendo o asana. Não tem uma regra. Né? Não tem uma regra. Você faz um asana sadhana. Ou você faz um pranayama sadhana. Isso. Então você trabalha ali, trabalha também respiratórios, aí trabalha pranayamas. Mantra sadhana. Um mantra sadhana. Pega e vai fazer uma meia hora de mantra. Samyama sadhana. Samyama sadhana. O Samyama Sadhana, ele pode ter mudra, ele pode ter asana, ele pode ter pranayama, só que é sempre um foco em meditação, né? Isso. Sempre é um foco em buscar a meditação no asana, buscar a meditação no mantra. Você vai escolher asanas que o aluno ele consiga dar uma atenção maior, né, para aquilo ali que está acontecendo, uma permanência maior. Não vai passar um asana que é difícil de fazer, né, que a pessoa fica caindo da posição. Isso. Aí não dá para ser Samyama Sadhana, porque a pessoa vai perder toda vez que... Aliás, a gente fala muito pro aluno, né, evite cair do asana, sempre. No momento que você caiu do asana, 90% da concentração que você tinha, você perdeu. Você tem que começar do zero. E a concentração é fundamental para você conseguir evoluir aí dentro de você. Isso. Estados mais avançados de consciência são alcançados por isso. Pela tua concentração, pelo foco, pelo voltar para dentro. Caiu do asana, muitas vezes se perde tudo que você tinha conquistado ali de concentração. Tem mais algum slide? Não, era isso aí. Tem a pergunta ali da aluna? Tem umas colocações, então agora para efeito de aula, né? Terminamos a aula, finalizamos. Agora vamos para as perguntas de vocês. Pessoal, só antes de começar a responder, só queria dizer mais uma coisa para vocês. Nós consideramos extremamente importante, né? Você e os seus alunos, né, antes de começarem a fazer uma aula de intermediário, fazer essa aula agora, essa aula que a gente acabou de ministrar, que é explicando o que é um mudra, o que é um puja, porque se a pessoa ela não sabe o que é isso e você senta ela lá na sala de aula e já passa direto à técnica, sem dizer para ela o que é isso, resumidamente, que fosse, o aluno muitas vezes ele não vai compreender. Por isso que aqui na escola a gente tem a aula de pré-yoga, onde não tem mudra, não tem puja, não tem mantra, porque o aluno ele não vai entender se ele não
fizer essa aula que vocês acabaram de fazer agora, tá? Então você pode ficar à vontade para passar essa aula depois, né, para outras pessoas que você vai ensinar yoga, ou se você quiser, no começo de uma aula inaugural, né, digamos, você vai reunir ali os teus primeiros alunos e vai dizer rapidamente para ele o que é um mudra, o que é um puja, o que é um mantra, para ele entender antes Muito de importante. praticar o Ashtanga Sadhana. Porque se você botar ele direto numa aula de intermediário, ele pode fazer essa confusão e pode até não gostar do yoga, porque não vai entender o que é, tá? Fechou? Fechou. Vamos finalizar? Então é isso, pessoal. Bom restinho aí de feriado para vocês. Swastia. Swastia. Boa semana, tá? Boa Até semana. mais. Tchau, Até tchau. mais, galera.